Este é um tutorial completo sobre o aplicativo da Binance para o celular. E se você quiser usar a corretora Binance no seu computador, clica no card no canto superior direito, que eu já fiz um tutorial completo sobre a Binance Brasil no computador. Mas vamos lá, para começar bem simples, primeiro você precisa baixar o aplicativo da Binance, e o aplicativo é esse aqui que eu estou mostrando. Sempre tenha certeza de baixar os aplicativos por um lugar seguro, seja a Google Play ou a App Store. Chegando no teu aplicativo, você aí vai, obviamente, instalar, e essa é a sua tela inicial assim que você abrir o aplicativo. Você pode tanto fazer o seu registro, quanto já entrar caso você tenha uma conta. Se você não tiver uma conta, clica no card superior direito aí em cima, ou em um dos links da descrição, que eu já ensinei como criar uma conta na corretora Binance pelo celular e também pelo computador. Aqui no caso eu já tenho uma conta, então eu vou usar a opção entrar, e a minha conta eu entro com e-mail, mas se você preferir, você pode criar sua conta com número de telefone também, e nesse caso você usará o seu número de telefone. E quando você precisar fazer essa verificação aqui, sempre passa um pouquinho e depois volta e encaixa certinho. E muito bem, agora que você logou na sua conta, o primeiro passo que você tem que fazer é clicar no canto superior esquerdo da sua tela, nessa pessoazinha que tem aqui, e provavelmente a sua Binance já estará no modo Lite, e você vai desativar para ativar o modo profissional da Binance, em que você terá acesso a todos os recursos da corretora. Mas ainda não terminamos de fazer a configuração. Você irá de novo naquela pessoazinha lá em cima, desce até configurações, escolhe o seu idioma, a sua moeda e a moeda de pagamento. E normalmente eu utilizo o idioma inglês porque me libera a Binance Futuros também. Isso não é obrigatório, mas no caso desse tutorial eu vou deixar a Binance em português, porque a Binance Futuros é outra coisa que eu trarei em outro vídeo. E a moeda que eu sempre quero ver os preços é no USD, que é o dólar americano. Você pode escolher qualquer outra aqui. E a minha moeda de pagamento é o BRL, porque eu uso a Binance no Brasil. Grande parte do que eu recebo é em real, então eu prefiro sempre depositar em real, mas se você quiser depositar em qualquer outra moeda, é só você selecionar aqui. E aqui tem outras coisas também referentes à questão de aparência do seu dispositivo, as cores que você irá usar. Isso aqui não tem muita importância, configure como você quiser. Mas encerrando agora essa parte de configurações, essa aqui será a sua tela definitiva. E primeiro você tem que saber como depositar o dinheiro na sua corretora. E para isso você virá até carteira, e essa parte aqui é bem intuitivo. Você tem um botão amarelo bem grande dizendo depósito, e é aqui que você irá clicar. Você pode tanto depositar por cripto, caso você já tenha criptos. Você pode selecionar, por exemplo, para depositar bitcoins dentro da sua corretora. Você selecionará a rede que você quer fazer essa transferência, por exemplo, a BIP20, que é a Binance Smart Chain. E aqui nesse caso você já tem as informações para poder fazer a sua transferência de outro local até aqui, tanto por QR Code quanto seu endereço de carteira. E lembre-se sempre de copiar o endereço da carteira perfeitamente e também de selecionar a rede correta, porque não adianta enviar para a rede errada. Mas se você quer depositar o dinheiro da sua conta bancária, o dinheiro que está em reais, aqui para dentro da corretora é muito simples. Você estava na aba de cripto e agora você vai para dinheiro barra fiat. Dinheiro barra fiat é o dinheiro fiduciário. Nessa parte aqui você pode depositar diversas moedas fiduciárias, que são moedas de estados, como o dólar, o euro, a libra, o real, várias moedas aqui. Você tem algumas opções. No caso aqui eu vou selecionar a opção real brasileiro, e nesse caso irá abrir essa página para mim, em que eu informo a moeda que já está selecionada, e eu informo como eu quero fazer a transferência, por TED ou por Pix. Eu sempre recomendo o Pix porque é instantâneo, você não paga taxa, mas se você quiser fazer por TED, seja o motivo que for, é da sua preferência. Eu vou selecionar Pix, vou clicar em continuar, e aqui eu devo informar quanto que eu quero transferir. Eu posso transferir atualmente de R$10 até R$103.380 em uma única transação. Então aqui, por exemplo, eu poderia selecionar que eu quero fazer um depósito de R$20, clicar em continuar, e aqui no caso ele vai me gerar um QR Code ou um código Pix que eu posso copiar para depositar exatamente os R$20. O valor da sua transferência tem que ser exatamente o valor da ordem que você acabou de abrir. Como eu coloquei R$20, eu tenho que depositar R$20. Não adianta ser R$19,80, 20 e 50 centavos, tem que ser exatamente R$20. Se eu botar R$20 em 1 centavo, tem que ser R$20 em 1 centavo, tem que ser perfeitamente o mesmo valor. Além disso, a conta que você irá enviar o seu dinheiro tem que ser uma conta que está no seu nome e no seu CPF, assim como a conta da corretora. Então, como essa minha conta da corretora está com o meu nome, com o meu CPF, apenas as contas bancárias que estiverem com o meu nome e o meu CPF podem fazer depósito para essa conta. Se você transferir valores diferentes ou valores de outras contas bancárias que não seja com o mesmo nome, o mesmo CPF da sua conta Binance, provavelmente você irá perder esse dinheiro, não dará para recuperar. Isso aqui é uma coisa séria. Assim como o pagamento errado de boleto, você pode perder o seu dinheiro, aqui é a mesma coisa. Então tome muito cuidado nessa parte e faça a transferência exatamente no valor correto. E também da conta correta. E uma vez que você tiver feito a sua transferência, em poucos minutos ela já estará na sua carteira. E nesse caso você virá na carteira Spot ou à vista. Aqui no caso eu já estou com os meus reais brasileiros depositados. Tem outras moedas aqui que eu tenho também. Obviamente não estou revelando o saldo, mas isso pouco importa. Agora que você já tem os seus reais
dentro da corretora, você fará uma coisa muito simples. Você virá aqui na aba Mercado, no canto inferior da sua tela, e você irá procurar pela moeda que você quer. Aqui no caso já tenho minha lista de favoritos, mas no caso você virá até Exchange e selecionará a moeda que você quer. Mas você pode ver que aqui, por exemplo, eu tenho Bitcoin barra BUSD. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o Bitcoin que eu posso comprar e vender a partir do dólar da Binance, que se chama Binance Dollar, que é o BUSD. Aqui eu posso negociar também a partir do USDT, que é o dólar Tether. Eu posso negociar com BNB, que é uma outra criptomoeda. Então, por exemplo, aqui eu tenho Solana barra BNB barra Binance Coin, quer dizer que eu posso comprar e vender Solana a partir de BNB. Eu posso fazer isso com Bitcoin também. Eu posso fazer isso com outras altcoins também, geralmente Ethereum. Ou eu posso fazer direto com dinheiro fiduciário. Aqui no caso eu selecionei Fiat, vou selecionar BRL, porque eu tenho reais, então quero comprar com reais. E aqui são todas as criptomoedas que eu posso comprar a partir de reais. Você pode ver que é uma lista bem extensa, porém, se você comparar com a lista de que eu posso comprar com o dólar Tether, você vai ver que a lista é muito maior para o dólar Tether, é quase infinito isso daqui. Então, o que eu recomendo que você faça? Vem até em Fiat, clica em BRL e vai em USDT barra BRL. O USDT é um dólar digital, você usará os seus reais e trocará imediatamente por dólar dentro da sua corretora. Dessa forma, você não precisa depositar o dinheiro em dólar na sua conta, você pode transferir reais para sua conta da corretora e aqui dentro você transforma eles no dólar Tether ou em qualquer outro dólar digital. Por exemplo, o USDT é um dólar digital, o USDC também, BUSD também é, DAI é outro tipo de dólar digital, tem diversos dólares digitais. Eu uso o USDT porque é o dólar digital que conta com maior volume de negociações e isso me traz maior liquidez na hora de fazer operações. E esse também é um dos dólares que eu mais tenho criptomoedas disponíveis para negociar. Então eu selecionando USDT barra BRL e pulando aqui esse mini tutorial, eu chegarei nessa aba aqui do gráfico em que eu posso ver o preço dele, por exemplo, no tempo gráfico diário, eu posso ver como está o preço do dólar nos últimos dias, mas para comprar e vender é bem simples, tem esses dois botões bem grandes lá embaixo, qualquer um dos dois que eu clicar, serei direcionado para essa página daqui, que é a aba de trades da sua corretora, de negociações da sua corretora. Aqui você pode tanto comprar quanto vender, você seleciona se você quer comprar ou vender aqui em cima nesses botões. Aqui no caso, eu querendo comprar, eu tenho diversos tipos de ordem. Eu já expliquei o que cada ordem dessa faz detalhadamente no outro tutorial completo que eu fiz. Novamente, o card está aparecendo aí em cima no seu canto superior direito ou em um dos links da descrição. Já tem esse tutorial completo onde eu expliquei cada ordem detalhadamente. Mas só para revisar, aqui você tem a ordem limite, que é aquela que você diz em que preço você quer comprar e vender e a corretora só irá comprar e vender quando e se o preço chegar naquele valor. Você tem a ordem a mercado, em que a corretora irá comprar imediatamente no primeiro valor que estiver disponível. Então aqui no caso, se eu comprar R$100 de dólar, o dólar está valendo atualmente R$5,17 aproximadamente, então esse será o preço que eu irei comprar. Mas se eu quiser comprar, por exemplo, ele a R$5,15, eu tenho que vir até aqui em ordem limite e digitar que eu quero comprar a R$5,15. E você também tem outros tipos de ordem aqui, um pouco mais avançadas, que não vem muito ao caso, mas as principais que nós mais usamos é a ordem limite e a ordem a mercado, seja para comprar, seja para vender. Aqui no caso eu expliquei rapidamente como é para comprar, para vender é só aplicar a lógica oposta, mas se você ainda tiver alguma dúvida, vai naquele tutorial completo que eu já te falei, onde eu ensinei tudo isso. E uma vez que você já tenha comprado os seus dólares digitais, seja o USDT, seja o BUSD, o USDC, seja qualquer dólar digital, você voltará em mercados. Aqui no caso eu dei o exemplo de USDT, então é o que eu vou usar. E você seleciona o par USDT. E aqui você tem diversas opções de criptomoedas para comprar. Por exemplo, eu posso selecionar para comprar Bitcoin e aqui eu volto para essa mesma tela em que eu posso ver diversos tempos gráficos do preço. Por exemplo, eu posso ver o preço segundo tempo gráfico de 3 dias, eu posso ver o preço no mensal, eu posso ver o preço no 30 minutos, tem diversos tempos gráficos que eu posso visualizar aqui. E novamente, mesmo esquema, eu aperto comprar ou vender para ser direcionado até essa página em que eu poderia usar meus USDTs. Aqui no caso você pode ver que eu não tenho o USDT disponível, eu só tenho 3,80, porque nessa conta aqui eu não utilizo o USDT, eu utilizo o USDC. Aí você me pergunta, mas Pedro, você disse que o USDT é o dólar que traz mais liquidez, por que você não usa ele então? E para mim o motivo é simples, como eu não considero o USDT o dólar mais seguro possível e boa parte do meu dinheiro eu sempre deixo em dólar disponível para operações, eu prefiro ter um pouco menos de liquidez, já que eu não opero com valores astronômicos e dessa forma eu consigo trazer mais segurança para minha reserva de valor e também para o dinheiro que já fica parado em dólar. Mas se você vai negociar valores muito altos, ou então se você vai simplesmente comprar o seu dólar digital para poder fazer uma compra, uma venda de vez
vez em quando e a maior parte do seu dinheiro estará realmente comprado em Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra criptomoeda, faz mais sentido você usar o USDT porque ele é o mais prático, ele tem mais paridades que você pode comprar, ou seja, tem mais opções de criptomoedas disponíveis para negociar dentro da USDT do que da USDC. Mas se você quiser um vídeo detalhado em que eu explico a diferença de cada tipo de dólar digital e quais são os pontos fortes e fracos de cada um, deixa aí embaixo nos comentários que eu com certeza trarei esse vídeo. Mas muito bem, voltando para a parte de compra e venda de criptomoedas realmente, agora que você já tem o seu dólar digital, aqui no caso do exemplo USDT, você irá na sua criptomoeda barra USDT, aqui no caso Bitcoin barra USDT, e aqui as ordens funcionam da mesma maneira. Inclusive uma dica, se você quiser saber melhor como a ordem funciona, você pode clicar nesse izinho aqui ao lado da ordem e você tem um pequeno tutorial de como todas as ordens funcionam. Bem útil aqui, você pode dar uma lida aqui e entender melhor como cada uma dessas coisas funciona, tanto para compra quanto para venda. Realmente bem interessante. E aqui é basicamente a mesma coisa de como você comprou o dólar digital. Aqui você irá comprar e vender criptomoedas com base no dólar Tether, que é o USDT, assim como no que eu acabei de explicar, você estaria comprando e vendendo o dólar Tether com base em real brasileiro. Não tem muito segredo, ok? E aqui uma dica também, se você quiser por acaso olhar o gráfico, você pode puxar essa setinha aqui, ó, e aqui você pode dar uma olhada em todo o gráfico, em vários tempos gráficos. Não é tão bom quanto a tela inteira, nem tão bom quanto a tela do computador, mas quebra um belo de um galho. Mas enfim, agora você já sabe como depositar dinheiro dentro da corretora a partir de criptomoedas ou a partir do real brasileiro, da sua conta bancária, seja por Pix ou por TED. Você também já sabe como comprar diversos tipos de dólar digital, você já sabe como comprar e vender criptomoedas, mas agora falta você saber uma coisa muito importante, que é como dar o like nesse vídeo. É só você descer aí um pouquinho o vídeo, se estiver na tela cheia, é só você sair da tela cheia e clicar no símbolozinho com o polegar para cima, e se você ainda clicar no botão de se inscrever, eu vou ficar muito feliz com isso, e você irá apoiar muito esse canal, porque olha só a quantidade de informações que eu já te trouxe, então não custa nada aí você deixar um like, você se inscrever, e além dessa coisa muito importante que com certeza você já fez, deixar o seu like no vídeo, apoiar aqui o conteúdo, você quer saber como sacar o dinheiro da sua corretora, e para isso é muito simples também. Você virá em carteira aqui, clicará na opção Spot, aqui no caso o meu já está selecionado, e aqui você tem um botãozinho muito bonitinho chamado Saque. Selecionando ele, novamente você pode escolher sacar criptomoedas ou você pode escolher sacar dinheiro fiat. Para sacar criptomoedas é bem simples, não tem muito segredo, você vai selecionar a moeda, selecionar a rede, colar a carteira que você está enviando, fazer toda aquela verificação simples para saber se você está enviando para o endereço correto, pela rede correta, irá pagar a taxa e dentro de alguns minutos, alguns segundos, a sua transação já estará feita. E para o dinheiro fiat também não é muito diferente, você virá em até dinheiro barra fiat, irá selecionar a moeda que você quer sacar, aqui no caso vou tentar sacar reais brasileiros, e aqui eu devo dizer se eu quero receber através de Pix ou através do cartão. Eu posso receber direto para um cartão, por exemplo. Você tem alguns cartões que aceitam, tanto cartões de crédito quanto cartões de débito, que aceitam receber direto da corretora, e essa opção é bem interessante porque você não precisa vender sua criptomoeda para o dólar digital, do dólar digital para o real brasileiro, para aí sim poder sacar. Você pode sacar direto da sua criptomoeda para o seu cartão de crédito ou débito. Porém, você paga uma taxa fixa de 2,9% aqui, a corretora inclusive te informa isso, obviamente, e eu particularmente acho essa taxa muito alta, porque como é porcentagem, quanto mais você sacar, mais você irá pagar. Então eu acho um pouco alto, mas se você de repente quiser fazer, por questão de praticidade, é uma opção. A que eu geralmente recomendo é a transferência bancária por Pix, que cai dentro de 1 minuto, 2 minutos, e você paga sempre uma taxa fixa de R$ 3,50. Então se você for sacar R$10, que é o mínimo, não faz muito sentido, faz mais sentido para quem vai transferir valores maiores. Mas é sempre uma vantagem você poder sacar direto por Pix e já cai direto na sua conta bancária. E nesse caso é muito simples, você irá selecionar o meio que você quer fazer, aqui no caso eu vou fazer por Pix, clicar em continuar, e agora a parte em que eu tenho que informar o nome do banco, a agência, número da conta, tipo de conta, clicar em continuar, informar alguns outros dados, confirmar a transação, e aí o Pix será feito e dentro de alguns minutos o dinheiro já estará em real brasileiro dentro da minha conta. E aqui no caso eu não vou mostrar tudo isso porque eu não quero revelar todos esses dados meus, e também é muito intuitivo, ele te diz exatamente qual dado preencher em cada campo, qual botão você tem que selecionar, ele te dá todos os avisos certinhos. E aqui eu também acho importante que você transfira para uma conta que já esteja no seu nome e no seu CPF, tá bom? Não é uma boa ideia tentar tirar o dinheiro da corretora, da sua conta para a conta da sua mãe, da sua irmã, do seu pai, do seu filho. Tira para sua conta, depois você transfere, até porque hoje em dia já existe o Pix e esse é um grande facilitador nosso, sem falar que você não paga taxa nenhuma e são poucos minutos, poucos segundos para fazer uma transferência bancária. Muito bem, a aula foi basicamente essa. Se você gostou, se te ajudou, deixa aí nos comentários, deixa um like também para apoiar o nosso conteúdo, e se você acha que alguém pode se beneficiar desse vídeo, se esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha lá naquele seu grupo de WhatsApp para ajudar o pessoal. E no mais é isso, te espero no nosso próximo vídeo.